Meu filho autista não aceita não. O que fazer? O que eu devo fazer? Olá, papai e mamãe, como vocês estão? Tudo bem? Olha, vocês estão me vendo aqui com essa roupa, a mesma roupa do último vídeo, porque eu aproveitei o gancho aqui para gravar 2 vídeos para vocês. Assim eu consigo soltar conteúdo para vocês aqui no canal, tá? E hoje eu vou contar para vocês sobre a evolução do Henrique com relação aos nãos. Gente, isso é uma coisa tão difícil, né, para nós pais. Criança típica ou atípica é bem complicado, né? Mas eu acredito que para as atípicas, que é o caso dos nossos filhos autistas, seja mais complicado ainda, né, gente? Porque normalmente eles não têm a mesma compreensão que uma criança da idade deles, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, que a minha sobrinha, que tem a mesma idade do Henrique, gente, a diferença é gritante. E nós não estamos aqui para fazer comparação, e sim para falar sobre essa questão do não, que é tão complicado pra gente, né? Faz a gente sofrer muito, né, gente? Principalmente quando a gente chega aí no shopping, numa festa na igreja, que às vezes você precisa que a criança se comporte e isso muitas vezes não vai acontecer. Nem todo mundo vai entender, porque nem todo mundo sabe que a criança é autista e mesmo quem entende muitas vezes vai julgar. Mas também não estamos aqui para ficar pensando nisso, né? No início do ano, gente, desse ano, foi uma fase assim que nós passamos aqui em casa muito complicada e ainda passamos, tá? Mas eu quero dizer na questão da escola. Gente, início de ano é muito desafiador, porque a criança passa aí quase 2 meses em casa e, querendo ou não, a casa, né, a criança em casa acaba se tornando ali uma colônia de férias, né, gente? Porque, querendo ou não, nós pais, eu acredito que nós pais acabamos deixando a criança mais à vontade do que na escola. Na escola, a criança tem muito mais regras do que em casa. Lá eles têm horário assim certíssimo, é coisa assim no ponto mesmo, sabe? De tomar banho, de dormir, de escovar os dentes. É uma coisa assim, gente, é uma rotina muito programada. Nós que somos pais de autista, na verdade, nós deveríamos fazer essa rotina também em casa. Se vocês fazem, me contem aqui nos comentários, porque eu até hoje não consegui organizar, tá, gente? Inclusive, quando o Henrique está em casa, eu até faço questão, assim, de tentar, sabe, colocar o almoço ali no mesmo horário da escola para ficar uma coisa, assim, bem assim, no mesmo horário, mas muitas vezes eu não consigo. E eu sempre falo pra você, gente, que eu erro mesmo porque eu sou um ser humano, mas assim, é bem difícil, sabe, gente? E como eu falei pra vocês, a escola normalmente é muito mais cheia de regras do que em casa. Então, quando o Henrique voltou das férias, que ele começou a estudar, gente, foi muito desafiador pra gente, porque, nossa, ele queria o brinquedo dos colegas, sabe? Muito difícil. Eu já ouvi também alguns especialistas falando que nós que temos que nos adaptar aos autistas, né? E assim tem que ser a escola também. A escola tem que se adaptar ao autista. E não o contrário, entendeu? Então, fui chamada na escola várias vezes, o pessoal falando que o Henrique não estava aceitando não, falava não, e o Henrique deitava no chão e dava birra ou entrava em crise, e era a coisa mais complicada do mundo, tá, gente? E isso foi em fevereiro. Aí, quando foi esses dias que eu fui na escola, que eu estava conversando com a diretora, ela falou comigo assim: Luciene, o que você fez com o Henrique em casa? Menina, o Henrique melhorou demais, o Henrique tá assim, tipo, 100% diferente do que ele estava. E aí eu vou contar pra vocês nesse vídeo, gente, o que aconteceu. E na verdade não aconteceu nada. Eu sou uma pessoa assim, gente, muito apegada a Deus, sabe? Eu tenho muita fé em Deus. E muitas coisas eu acredito que a gente não tem controle. Mas nessa questão da oração, eu acho que é uma coisa assim que ajuda muito. Sempre eu oro muito pro Henrique e sempre eu coloco assim algumas coisas, sabe, ali na frente e converso com Deus. Deus, o meu filho é abençoado, comportado, inteligente, educado. Todos os dias eu faço as afirmações. Lu, você tá ficando louca? Que isso? De onde você tirou isso?
Sim, gente, fazer essas afirmações diárias, inclusive, é uma coisa que ajuda demais para quem tem fé, tá? Para quem tem fé. Inclusive, eu até comentei esses dias, até fiz um post lá no meu Instagram. O meu Instagram, gente, eu não falo sobre autismo. O meu Instagram é sobre outro tema. Mas se vocês quiserem me acompanhar lá, porque de vez em quando eu mostro o Henrique, enfim, é @lumatosns, tá? Só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não vão, porque por lá eu não falo sobre autismo. Mas aí por lá eu estava falando esses dias sobre a importância do que sai da nossa boca, sobre o poder das nossas palavras. Então, se você fala assim, oh, não tô aguentando mais esse menino é mal educado demais. Nossa, esse menino não grita demais. Esse menino é um berro. Esse menino é burro. Esse menino é isso. Pais, papai, mamãe, por favor, não fala isso do seu filho. Não fala. Gente, o Henrique chega aqui em casa, eu falo pra ele, filho, você está lindo. Filho, você é tão educado. Filho, você é tão inteligente. E não adianta ser só falar isso e só ser boazinha, não, gente. É preciso ser firme. Muitas vezes a gente acha assim, né? Ah, só porque o meu filho é autista, eu tenho que passar a mão na cabeça dele. Ele, gente, não tem aquela compreensão que eu falei pra vocês. Mas lembra que eu falo pra vocês que a gente tem que persistir? A gente tem que focar ali, sabe? E naquela situação e determinar. Filho, você vai sair dessa. E foi isso que eu fiz aqui em casa, tá? E que eu sugeri que na escola eles fizessem. Gente, as coisas não vão acontecer do dia pra noite. Nada acontece do dia pra noite. Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa ser um pouquinho mais rigoroso, sabe? Por exemplo, o Henrique, ele nessa mesma fase que ele não estava aceitando não, gente, todos os dias na hora de dar o Henrique banho era problema. Eu já até imaginava, porque eu chamava ele pro banho, Henrique, banho! Henrique, banho! Aí eu chegava pertinho dele e falava, Henrique, banho. Gente, era aquele momento de ele sair de perto e começar a fazer birra e tal, mas todos os dias eu fazia questão. Aí sabe o que eu fazia? Pegava algum brinquedo que ele gostava, filho, banho, vamos levar? Shhh, água! Shhh, até que eu consegui. Agora falando assim da questão do não. Gente, era muito complicado. O Henrique começava a pegar uma coisa, teve um dia que nós tivemos uma briga aqui em casa, eu e ele. Eu deixei meu celular em cima da cama, inclusive foi um dos dias assim que ele tava bem assim na escola. Aí ele pegou o meu celular. Ó, tô dando um exemplo pra vocês aqui que eu acho que vai ser muito útil pra vocês, tá? Do que a gente pode fazer quando a criança não aceita ou não. Aí ele pegou meu celular em cima da cama e eu falei assim, Henrique, não. Celular, não. Não. E aí ele com o celular aqui, filho, não. E na verdade, gente, eu não sou muito assim de deixar ele ficar no celular, sabe? Só quando eu e o pai dele estamos no filme, na TV, que nós só temos uma TV aqui em casa, aí eu deixo ele naqueles programinhas educativos, sabe? Mas nesse dia eu não queria, pra mim ele tem que mexer com o telefone na hora que eu autorizar, não é na hora que ele quer. E outra coisa, ele não tem telefone, tá? Eu vejo muitas crianças assim da idade dele que tem telefone, ele não tem. É uma coisa assim, gente, que nós aqui em casa determinamos. Ele não vai ter celular agora porque pra nós ele não tem idade de ter celular e ponto final. Aí nesse dia eu falei pra ele assim, não, Henrique, celular não. Ele continuando mexendo. Aí eu peguei o celular, coloquei o celular bem aqui em cima do meu guarda-roupas, aí ele veio pra pegar. Não, Henrique, gente, na hora, ele deitou no chão, começou a fazer birra. Nesse dia não foi crise, foi birra. Ele deitava no chão e começava a gritar. Aí eu peguei ele, eu acolhi ele, porque segundo a psicóloga é isso que a gente tem que fazer, né? Acolher a criança não é uma coisa fácil. Peguei ele, abracei ele, eu, Henrique, a mamãe entende, mas não. Mamãe não quer que você pegue celular. Celular, agora não. Ele fez xixi no chão nesse dia. Ele fez xixi. Ele me molhou toda de xixi. E eu aqui com ele, ó. Não, Henrique, não.
celular não, agora não. E eu repetia isso, gente, o tempo todo. Henrique, não. E ele gritando e eu falando com ele, Henrique, todo mundo vai achar. Eu sei que a gente tem que falar pouquinhas palavras, mas tem hora também que a gente não consegue controlar, né? Henrique, todo mundo está falando que você não aceita, não, Henrique. Que isso? Que birra é essa, Henrique? Estou te falando, e eu falando sério e firme mesmo, tá, gente, com ele. Henrique, na escola estão reclamando, Henrique, que você não aceita, não. Que isso, filho? Não, não é assim, não. Mexer no celular na hora que a mamãe querer. E fui conversando com ele, gente. E eu ia conversando, e eu ia repetindo, e eu ia conversando, e eu ia repetindo. Gente, nós ficamos nessa situação uns 40 minutos. De verdade. Eu com o Henrique aqui no colo, ó. Aí depois, quando ele parou de chorar, eu coloquei ele no chão, peguei ali o pano de chão, que a gente limpa a casa, falei assim, agora você vai limpar seu xixi. Aí ele veio, limpou o xixi, aí eu terminei de ajudar ele, porque obviamente, né, gente, não iria conseguir sozinho. Aí depois disso eu falei assim, banho, chuveiro. Aí nós fomos pro banho. E aí eu dei ele banho e tal. E aí depois nós começamos a brincar. Nós até começamos a brincar, sentir uma coisa bem interativa, sabe? Uma coisa bem legal, assim. E ele super amou. E depois disso, gente, nunca mais o Henrique se atreveu a pegar meu celular assim, entendeu? E eu acho até curioso que tem alguns momentos, assim, principalmente quando a gente chega, assim, em alguns lugares, ele não chega e pega as coisas. Ele fica assim, ó, com a mãozinha assim, juro por Deus, gente. Ele fica assim, ó, por exemplo, tem uma coisa aqui no balcão, ele fica assim, ó. Ele mesmo não pega. Aí quando pode pegar, eu falo pra ele, pega, filho, mamãe deixa, entendeu? Aí sim. Aí quando eu falo assim, não, Henrique não pode. Aí é o momento, né? Que aí começar tudo de novo. Mas graças a Deus ele está bem controlado, sabe? E na escola, gente, do mesmo jeito. Eu tive uma conversa muito séria na escola com a diretora, com a pedagoga e falei pra elas, falei assim, não, vocês podem pegar firme com o Henrique. Quando é não. Mas tem uma coisa também, tomem cuidado com o não. Tomem cuidado com a forma que vocês vão dizer não. Porque o autista, gente, ele é muito delicado. A gente tem que saber se comportar diante dele. Ai, Lu, nossa, mas você falando assim parece que é tão perfeito. Não é perfeito, gente. É muito difícil. Eu nem sei se eu teria coragem de gravar pra vocês aqui um momento de birra do Henrique. Porque, ou crise mesmo, né, gente? Porque a crise é aquela coisa difícil de controlar também. Eu não sei se eu teria coragem de gravar pra vocês aqui, porque eu acho que o YouTube até tiraria meu vídeo do ar. Porque não é uma coisa fácil. Mas essa palavra não, ela é pesada, ela é desafiadora, mas ela precisa ser colocada em prática. Eu vejo muitos especialistas falando assim pra gente não falar não com a criança autista. Gente, eu já escutei isso demais, mas eu fico pensando assim, caramba, mas eles têm filhos autistas pra saber como é, entendeu? Alguns até têm, né, na verdade. Mas, gente, falando assim, sabe, na teoria é muito lindo, mas na prática é muito desafiador, sabe? Então, eu acho que a gente tem que falar não sim, a gente tem que trabalhar o não, a gente tem que saber encontrar a melhor forma de falar não. Porque senão a gente acaba perdendo o controle da situação e eu sou prova disso, porque graças a Deus hoje o Henrique já melhorou demais, gente. Ontem eu estive com o Henrique em uma consulta médica. O Henrique antes ele não parava, eu não sei se é fase, me contem aqui embaixo como que está a situação aí na casa de vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês sentiram uma evolução aí da parte do filho de vocês. Mas ontem eu achei incrível que eu saí com o Henrique, levei ele na consulta médica, ele pediu para eu sentar ele aqui no meu colo, sabe? Ou então ele ficava sentado na cadeira ali mexendo com as letrinhas dele, porque ele tem umas letrinhas assim, quando a gente sai de casa,
Eu sempre gosto de deixar que ele leve, porque aquilo ali serve para ele como um objeto assim de consolo, de apoio, entendeu? Gente, foi 10. Eu até cheguei em casa e falei pro meu esposo, falei assim, caramba, Leo, nossa, mas o Henrique tá muito evoluído, ele tá muito legal. Nossa, tá muito bacana, gente. Mas assim, os desafios não param por aqui. Tenho outros desafios. Gente, é tanta coisa que eu tenho pra contar pra vocês. Oh, se inscrevam no canal, gente. Eu esqueço de falar para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, porque isso é tão importante aqui pro crescimento dessa comunidade, para os nossos vídeos estarem chegando em mais pessoas e muitas vezes eu esqueço. Isso é tão importante aqui, sabe? Mas assim, eu tenho tanta coisa para compartilhar aqui com vocês que eu quero que vocês estejam aqui para vocês verem os próximos vídeos, tá? Que eu preciso falar para vocês aí sobre ortopedista, que eu levei o Henrique no ortopedista essa semana. Eu até comentei com vocês em um vídeo aí, né, que ele está com um problema na perna. Aí eu quero fazer um vídeo exclusivo para contar para vocês, porque isso pode ajudar muito vocês. Então agora ele vai fazer um raio-x, aí depois disso, quando finalizar aí, não sei se vai finalizar por agora, né, gente, porque dependendo do problema que ele tiver aí e tal, mas eu quero fazer um vídeo exclusivo contando isso pra vocês. E tem uma questão também de medicamento, é uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm muita dúvida, até eu estou entrando aí nessa onda agora, mas eu quero muito falar sobre isso com vocês em um vídeo aí sobre a minha opinião de medicamentos e enfim, acho que vocês vão gostar desse conteúdo. Então, gente, assim, eu não sei se esse vídeo fez sentido pra vocês. Se fez, me contem aqui nos comentários, tá? E deixem também aí a opinião de vocês pra gente ajudar outras pessoas. Eu sempre falo assim pra vocês que estão assistindo os vídeos pra darem uma olhada nos comentários, porque normalmente as meninas, as mamães que têm mais experiência sempre deixam os comentários bem produtivos aqui embaixo. Eu vou finalizar aqui então, gente. Olha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!